já que a nossa convidada anterior, por questões pessoais, não pôde comparecer, não pôde assumir o compromisso, manter o compromisso, e o doutor Alexandre generosamente aceitou o convite para estar aqui hoje com a gente. O doutor Alexandre, para mim, já é quase um padrinho do setor saúde. Ele esteve com a gente no webinário do ano passado, debatendo sobre bioética, direito e mediação. Ele esteve com a gente no primeiro encontro do nosso grupo de estudo desse ano, falando sobre o funcionamento dos comitês de bioética. E, aliás, já naquela oportunidade, eu estava lembrando a ele que a gente tentou já seduzi-lo para mais um encontro e acabou acontecendo de uma forma melhor ainda, que é nesse webinário de hoje. Bom, para quem ainda não conhece o doutor Alexandre, ele é formado em medicina Medicina e Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem mestrado em Ciências Médicas e doutorado em Filosofia pela UFRJ. Ele é professor adjunto do Núcleo de Bioética da UFRJ e o seu principal foco de interesse e atuação está direcionado para temas que são caros para a gente, né? De bioética clínica, tomada de decisão em fim de vida, teoria da justiça distributiva, que, aliás, a teoria da justiça distributiva em Aristóteles foi meu tema de conclusão na faculdade. E, enfim, entre outros temas que já indicam a razão dele estar aqui hoje com a gente, para falar sobre algo que também é muito caro, né, que é praticamente o objeto de trabalho de nós, mediadores e facilitadores de diálogo, que são os processos de tomada de decisão, no caso, no âmbito dos comitês de bioética. E também, não por acaso, são decisões nesses comitês que precisam ser tomadas de forma coletiva, por pessoas com formações inter e multidisciplinares, e estão buscando soluções que consigam compatibilizar dilemas e conflitos que surgem no relacionamento médico e paciente. Então, eu queria muito agradecer mais uma vez a presença do Alexandre, e agora passo a palavra para você, para nos brindar com suas apresentações sempre tão enriquecedoras. Boa noite aí para todo mundo. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Opa, então. Eu vou fazer um agradecimento aí ao convite, evidentemente, é um grupo com que nós já temos trocado já há algum tempo, há vários pontos, áreas, melhor dizendo, de interseção, com muito proveito para todos nós. Eu tenho aprendido muito, naquele primeiro encontro nosso, muito interessante, sem sombra de dúvida, né? Então, eu estou trazendo essa conversa nossa. Eu vou fazer um apanhado inicial para a gente situar um pouco o problema especificamente, mas o interessante é sempre a troca de ideias, né? A questão das perguntas, das dúvidas, das concordâncias, das discordâncias. Isso a gente aprende muito mais que qualquer exposição. Então, já adianto que não será uma exposição longa, que acaba sendo cansativa e às vezes a gente perde muita coisa. Eu vou dar um apanhado geral dos principais pontos na ementa que a gente trocou, eu passei, né? E a gente vai comentar um pouco sobre isso aí. Essa questão dos comitês ou comissões de bioética clínica, essa questão ela começa principalmente nos anos 60, 70, por motivos diferentes, tanto no continente europeu quanto nos Estados Unidos e Canadá. A questão da Europa, uma Europa pós-guerra, uma Europa muito preocupada com a questão do direito do usuário que estava lá nos seus sistemas de saúde, fosse ele público, a imensa maioria na Europa, ou privado. E os comitês, enquanto ambiente de discussão, de reflexão, para ajudar no enriquecimento de tomadas de decisão relacionadas à área principalmente da saúde, surge com esse foco na Europa, que é um foco um pouquinho diferente com que esse comitê vai surgir nos Estados Unidos e Canadá, onde a preocupação é muito mais com a judicialização chegando na saúde.
então os processos, tornando tudo mais caro, e o norte-americano percebeu, como quem faz sempre trabalho assim, que a presença dos comitês ou comissões de bioética, a presença diminuía a incidência de processos contra as instituições. Funcionava também lá com uma interface entre o ambiente de saúde e o ambiente judiciário. É muito comum um juiz ou uma corte, um tribunal, né? Seria o tribunal aqui, lá a corte, pedir um parecer dos comitês de bioética, o que você acha, e aquilo tem um valor de peso lá, né? Um valor legal, inclusive. E isso caminha ao ponto que 90% das instituições norte-americanas de saúde relacionadas à internação, mas não apenas à internação, mas de internação, hospitais, basicamente, 90% tem comissão de bioética clínica. Tá? E sistemas ambulatórios, o percentual é menor, mas não é pequeno, não. 40% é bastante coisa. Na Europa, isso se difundiu mais. Então, nos hospitais, 95%, 98%, e nos sistemas ambulatoriais, chegando até 60%, 70%. Tá? Tanto um grupo quanto o outro, e a gente vai comentar aqui algumas diferenças, são dois polos importantes. Tá? Claro que, se são polos, a gente imagina que entre eles existe todo um degradê que mistura um pouquinho de um pouquinho de outro. O Brasil, por exemplo, está, num certo sentido, no meio termo entre isso. Mas o que ficou claro para esses dois grupos, que era uma coisa muito antiga, que a tomada de decisão em saúde, qualquer que ela seja, ela nunca será técnica. Há uma impossibilidade teórica e prática de você fazer uma tomada de decisão neutra, desprovida de valores e baseado na técnica. Então, aquela brincadeira que a gente sempre faz em congressos. Não, dá um exemplo aí de uma tomada de decisão técnica, sem valores. Não. A pessoa tem um apendicite, ela precisa ser operada, não tem discussão. Não existe isso, não ter discussão. A gente muda completamente esse quadro se a gente tiver com uma pessoa que sim está com apendicite, mas está com apendicite porque o apêndice está obstruído por uma metástase, está espalhada no cérebro, no pulmão, no coração, no fígado, no rim. Vai fazer uma cirurgia de apendicite? Aí o colega, não, mas aí o quadro mudou e aí muda a tomar a decisão. Então, a gente não está trabalhando com uma questão técnica, são valores ali. No caso, uma preocupação com a qualidade de vida, que poderia não existir, poderíamos estar preocupados, olha, de infecção ele não vai morrer, vamos tirar esse apêndice. Né? Isso vale para uso de antibiótico, na neonatologia, no cuidado paliativo. Há uma impossibilidade de uma tomada de decisão ser desprovida de valores. E valor é uma dimensão muito diferente, que vai estar sempre tocando a reflexão. Valores aqui colocamos como uma grandeza comparativa e muito utilizada por nós humanos, né? Valores mesmo, não estou me referindo apenas a valores éticos. Valores estéticos, por exemplo, são valores. A gente não consegue escapulir disso. Há uma impossibilidade teórica, em nível filosófico, é impossível ser neutro. Em última análise, na posição mais radical, se eu disser que eu serei neutro, eu já não estou sendo, porque eu poderia tomar um partido. Então, entre tomar partido e ser neutro, serei neutro. Já tomei um partido. Então, já fiz um balanceamento da questão dos valores. Tá? Agora, valores são muitos. E essas comissões perceberam, aprendendo um pouco com a filosofia, porque elas começaram a incorporar não apenas profissionais do direito ou da área da saúde, mas filósofos, teólogos, Tem até o pessoal, o Comitê do Rio Grande do Sul, por exemplo, do professor Goldin, que foi o pioneiro nos anos 90 aqui no Brasil, um período, não sei se ainda mantém, mas houve um período em que nas comissões de bioética, bioética clínica, havia a presença até de artistas.
Então, pessoas com uma visão diferente, trazendo outros valores, um negócio muito interessante, né? A gente vai ver aqui depois na troca de ideias como é que isso pode ser muito interessante, né? Mas o que ficou claro para esses dois grupos, o europeu e o norte-americano, principalmente, isso depois se espalhou até na China, tem comissão de bioética clínica, né? E no Brasil, nas Américas, né? Mas nesses dois grupos ficou muito claro que, grosso modo, na tomada de decisão em saúde, eu posso trabalhar com dois grandes grupos de valores. Os valores céticos, vem do ceticismo moral, e que diz assim, olha, não tem um certo aí. Valor, cada um tem o seu, não dá para afirmar qual é o melhor, qual é o mais bacana, e a gente briga. É poder mesmo, a gente cai no tapa para decidir. E esse cair no tapa, ele tem uma conotação muito ampla. Pode ser desde as vias de fato. Então, os colegas saem nas vias de fato, uma tomada de decisão caótica, e o Fortão ganhou. Mas pode ser numa briga judicial, numa briga ligada à retórica. Ou seja, quando se fala briga e o campo cético, ele está falando de poder. Então, o poder para os céticos é o que estaria por detrás, e a tomada de decisão seria assim. Então, não se trata de refletir junto com o outro para junto descobrirmos algo. Não. Eu vou usar a retórica e vou dobrar esse camarada, meu argumento, e vou botar ele no meu bolso. Tá? Ele vai sair feliz, ele vai sair convencido, alegrinho. Eu botei ele no meu bolso, todo mundo feliz, e eu usei o poder para isso, de qualquer nível. Convencimento, compras, seja no nível que for, e vai por aí afora. Tá? As comissões norte-americanas não trabalham apenas com ceticismo, mas isso é muito forte lá, principalmente a questão judicial. De modo geral, as comissões lá começam assim, olha, vamos debater as questões aqui juridicamente possíveis, o resto a gente não vai nem tocar. Então, parte daí, ou seja, já partiu de uma dimensão de poder muito forte, tipo, olha, a conversa aqui começa desse ponto, mas não tem conversa, tá? Claro que para frente eles vão usar outros grupos de valores, que a gente chama valores que pertencem ao perfeccionismo moral. Perfeccionismo não tem a ver aí com aqui essa palavra comum, por exemplo, na psicologia, com um camarada obsessivo, certas manias, nossa, é um perfeccionista. Não, não é nesse sentido. O perfeccionista moral é todo aquele que acredita que há, de fato, valores que são bacanas em si mesmo. Eles não são bacanas porque eu gosto deles. Eu gosto deles porque eles são bacanas. E se o outro, ou se eu não estou gostando, eu estou confuso, eu estou delirante, eu não estou entendendo ainda. Porque se eu fuçar bem, se eu esfalfar bem esse campo, eu vou descobrir que o valor é um valor bacana. E perfeccionismo por quê? Porque ao descobrir isso, eu saio de uma posição zero, que eu estaria mais imoral, e iria para uma posição P1, aonde eu estaria com uma moralidade, com uma eticidade um pouquinho melhor, graças à descoberta e ao uso desse valor. Tá? Então, os perfeccionistas creem nisso. Então, vamos pegar, por exemplo, quem trabalha com o campo do bem-estar, dor e prazer, poxa, a pessoa não pode sentir dor. Lembrem-se, o cético vai estar lá no cantinho dizendo assim, não sei de onde é que vocês tiraram isso. A pessoa não pode sentir dor. E quem disse? Aí eu quero ver você sentindo dor. Ele falou, eu não quero para mim, mas quero para o outro, dá licença. Está escrito onde? Então, lembrem, tem sempre o cético puro, com a figura teórica pura, sempre duvidando de tudo, porque o cético, por definição, duvida de tudo. O perfeccionista, olha, sem ser radical no ceticismo, dá para a gente sentar, conversar e partir de alguma coisa. Tá? Na Europa, trabalham também com ceticismo, eles também têm uma preocupação com a judicialização, por exemplo, com a discussão de poder. Está lá, por exemplo, tem
um filósofo que transita muito bem nas duas áreas, no ceticismo moral e no perfeccionismo, Michel Foucault. Foucault é danado quando ele enxerga nas engrenagens hospitalares a dinâmica do poder e desce o sarrafo. Ele está vendo o ceticismo ali. Mas, curioso, ele tem um lado perfeccionista, quando, por exemplo, na toda a sua obra sobre a loucura, no fundo, você sente o Michel Foucault chateado, porque estão prejudicando o louco, estão inventando tratamentos de maldade para louco, sem sentido. Ou seja, ele está defendendo algum valor que seria algo mesmo em si, ou seja, um valor que existiria de fato em si mesmo e não apenas uma abstração de cisma nossa. Tá? Então, não estou aqui dizendo que os comitês americanos são céticos e os comitês europeus são perfeccionistas. Não são. Mas, sem sombra de dúvida, pela questão judicial, isso é um componente muito forte. No Brasil, isso está meio termo. A gente repara, embora nós tenhamos muito menos comitês, mas existe uma preocupação sempre com a judicialização, com o estudo das dinâmicas do poder nessas relações todas. E isso é interessante, não é uma coisa que deve ser desprezada, porque está aí o poder, e se a gente não estuda, já é jantado por essas relações. Precisamos estudar, conhecer isso tudo. Então, eu coloco de cara esses dois valores, porque, por tradição, a bioética clínica, ela, eu acho, infelizmente, ela não vai se debruçar muito sobre o ceticismo moral, sobre a questão do poder. Ela vai se debruçar muito assim, não, vamos falar de moralidade mesmo. O que seria o correto em termos de tomada de decisão com o usuário do sistema X? O que seria o bacana, tá? Eticamente defensável? E aí, eu não sei se eu posso compartilhar alguma imagem aqui do computador. Então, eu vou compartilhar aqui uma imagem. Por quê? Fazendo uma Pode sim, comparação... Alexandre. Beleza, eu já vou compartilhar. Fazendo uma comparação com a paleta de certos sistemas operacionais dos nossos computadores, existe um número infinito de cores. É muito curioso, né? A gente consegue o número de cores deslocando o cursor, vai misturando as três cores básicas. Com três cores básicas apenas, e não tem uma quarta, isso é muito importante, a gente consegue criar infinitas cores. Curiosamente, com a ética propriamente dita, ou seja, o perfeccionismo, é assim, são três cores básicas da ética. Eu vou compartilhar aqui agora, e são as seguintes, tá? São essas três que vocês estão vendo aqui. Em cima, razão, que muita gente chama de deontologia, é uma cor básica que defende que eu descubro o certo a fazer utilizando a minha razão, me afastando de todo o resto e usando uma razão pura, eu descubro o que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, nesse polo é o polo de Kant, tá? Não tão polo, vocês reparam aí que já tem interseção, mas não tão polo descendo um pouquinho, um filho filosófico dele, o Habermas. Habermas achava uma cabeça pode se enganar, tá? Mas se botarem muitas cabeças pensando, a gente vai descobrir realmente algo racionalmente defensável. Esse é um polo, é uma cor básica da ética. O outro polo à esquerda aqui é a sensibilidade. Sensibilidade é querer, a dor é o prazer. Quem está puro nesse polo diz assim, a razão não está com nada. Eticamente defensável é o que no binômio sofrimento e prazer puxa por prazer e minimiza o sofrimento. Claro que, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, ela vai doer, mesmo com anestesia, o pós-operatório tem uma minimização, mas tem uma dor chata, mas essa dor é uma dor menor para que eu não sinta, por exemplo, uma dor maior. Quem está no campo da sensibilidade diz, é isso que importa, o resto é bobagem, o resto é bobagem. Exemplo de quem trabalha nisso são os utilitaristas. Os utilitaristas são aqueles que defendem que os valores bacanas mesmo estão relacionados a todo indivíduo que é sensível à dor e ao prazer, e é nisso que eu devo focar. No polo da direita, ali sempre polos, tá? Mas entre polos tem interseções. Eu tenho outro grupo, o grupo da virtude.
esse grupo da virtude é o grupo que precedeu na história da humanidade, é uma cor que surgiu antes da cor da razão e antes da cor do problema do sofrimento, surgiu a virtude. Onde? Grécia? Não. Surgiu em vários lugares. Então, surgiu na China antiga. Eles só trabalhavam com a virtude. Surgiu na Grécia antiga, Roma antiga, na África. A primeira cor ética a ser pensada foi a da virtude. Tá? Depois da Idade Média, no Ocidente, essa cor ela minimiza um pouco em detrimento das outras duas. Tá? Eu costumo falar, até brincando, até mesmo religiosos. A maioria dos religiosos ocidentais não trabalham na sua mente no campo da virtude, mas estão no campo da razão, no campo da teontologia. A gente daqui a pouco vai falar o porquê, né? Agora, lembrar, aonde a virtude permaneceu soberana? China, 1,5 bi de pessoas não entende o que é trabalhar com a deontologia ou com o problema da sensibilidade. Não consegue enxergar isso. Até hoje. Religiões africanas originárias, por exemplo, comunidades quilombolas e Urubá, tudo no campo da virtude. Comunidades e nações indígenas, tipo Yanomami, não entende a ética da razão. Mas o que é a virtude, Alexandre? É eu devo fazer o bem? Não. Botou o verbo dever, está junto com Kant, está lá na razão. Por isso que a maioria dos religiosos no Ocidente, eu costumo dizer que são cristãos kantinizados. A ética passou a ser algo que você deve fazer, tanto para o grupo da razão, quanto para o grupo da sensibilidade. Eu devo, eu devo, eu devo. Na virtude não existe isso, eles não entendem isso. A ética é um projeto de vida seu. Do tipo, eu estou com sede, devo beber água? Não, eu vou beber. Né? Eu costumo fazer algumas comparações, evidentemente, como elas são distanciadas, elas tem uns paralelos onde alguns pontos não se tocam, tá? Mas para a gente entender, o grupo da razão, da sensibilidade, é aquele relacionamento amoroso, por exemplo, o namoro ou equivalente, né? A garotada diz, não tem mais namoro não, tio. Não, tudo bem, eu já sei. Mas um namoro, imagina um namoro assim, olha, eu devo dar tantos beijinhos. Eu devo, já contei aqui, semana passada não foi ao cinema, e não vimos filme junto, então eu devo, peraí, deixa eu completar que está ruim. Alguém olharia e dizer, poxa, está esquisito isso, né? Achei que fosse um projeto de vida seu. Tá? A virtude vai muito por aí. Chinês chateado não cumprimenta o outro. A gente viu isso quando Xi Jinping tinha lá os seus entreveros com o Trump, ele não cumprimentava. E o pessoal acha, não cumprimenta mesmo, não devo nada. Tá? Por quê? No campo da virtude, como a ética é um projeto de vida, é um projeto de ser, né? Aquilo está embutido na sua... Aquilo é bacana para você também. Não é aquilo, ai, que coisa chata que eu devo fazer. Que paciente chato, mas eu sou médico, né? Tenho que escutar. Está no campo deontológico, no campo da razão, no campo da virtude, aquilo. E veja bem, virtude não está pronta, tá? O exemplo que o Aristóteles dá é da criança que quer dar água para o passarinho. Ela pode afogar o passarinho, porque falta a ela uma sabedoria prática, uma vivência, um desenvolvimento de certas habilidades. Então, a virtude ela também é desenvolvida, não está pronta, do tipo tudo ou nada. Tá? Mas, por exemplo, são projetos de ser do indivíduo. No Ocidente, tirando comunidades minoritárias em termos numéricos, como quilombolas e nações indígenas, no Ocidente. Lembrar que no mundo a maioria ainda está na virtude porque 1,5 bi é chinês e é Confúcio puro até hoje. Tá? No campo da virtude, o que chegou mais próximo da gente na área da saúde foi a ética do cuidar ou ética do cuidado. Então, a ética do cuidado ela surge exatamente numa crítica. Poxa, é profissional de saúde com dever, com esse verbo? Ou preso à questão, está doendo, não está? Será que é isso? Não. Então, entram, por exemplo, com a questão da empatia. Não dá para eu cuidar se eu não tiver empatia. E empatia é um projeto de vida meu, como profissional de saúde. Então, ele trabalha, né? Há uma necessidade de zelo pelo outro. Não é só saber se o outro não teve febre. Né?
uma preocupação, um zelo realmente, né? O cuidado. Isso é o que de mais próximo no Ocidente. Agora, imagine isso daí, essas três grandes cores básicas, o quanto de combinações, de possibilidades elas não dão como ferramentário para a tomada de decisão nas comissões de bioética clínica. Então, tem comissões, por exemplo, puras ali na razão. O Rio Grande do Sul, por exemplo, não é do Goldin, mas tem uma comissão habermasiana. Sua razão, expõe seu argumento, aí circula todo mundo, vai e tal, né? Tem comissões que vão trabalhar na mistura, até na interseção ali, que costuma ser muito comum, tá? A gente não trabalha muito nas cores puras, elas têm suas limitações, né? Mas essas combinações todas, né? Então, por exemplo, eu vou botar aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Ali em cima, éticas baseadas em princípios, são os principialismos, tem vários, tem pelo menos uns 6 tipos. Estão na interseção entre razão e sensibilidade, entre o uso lógico da razão e o problema do sofrimento, né? Ali na direita, por exemplo, virtude, vários, ética do cuidar. Essa é uma ética africana não iorubá que está embaixo, eu não sei nem pronunciar ainda. Suanton, que trouxe Nietzsche, para quem não sabe, Nietzsche é pura virtude, tá? O problema é que as virtudes para Nietzsche são de outro tipo. A compaixão, o Nietzsche trabalha com 3 virtudes principais. Uma delas é a compaixão. E compaixão não é ter peninha do outro, não. Nem é perdão, que ele abomina. Mas é, por exemplo, você entender a natureza humana, entender o que está se passando com o outro. Para ele isso é fundamental numa relação, né? Éticas chinesas, né? As éticas chinesas são todas dentro do campo da virtude, tá? Então, eu trouxe isso aqui porque a gente tem um ferramentário grande de possibilidades. Cada uma dessas cores, de uns polos onde ela circula, é o que em bioética a gente chama de corrente de bioética ou perspectivas de bioética. E as comissões foram se constituindo, trabalhando dentro de cada um desses coloridos e mudando muito, né? Por exemplo, um dos hospitais na UFRJ, onde o grupo nosso do Núcleo de Bioética e Ética Aplicada ajudou a montar a comissão do Hospital Pediátrico, eles começaram muito na questão dos principialismos, né, do Childress e Beauchamp, justiça, autonomia, beneficência. Depois perceberam que isso na pediatria tinha uma limitação. A interface mãe-filho exigia muito uma questão empática, porque os Childress e o Beauchamp não estão nem aí, e mais, ainda dizem que é equivocado. Então, lembrar, para quem entrar no campo da razão, a empatia é inimiga da moralidade, para quem está num polo puro. Porque poxa, estou condoído, eu já não vou pensar direito. Enquanto que na ética do cuidado, o camarada, não, usa isso tudo. Você está pleno nisso. Ah, um distanciamento relativo é necessário, mas ficar olhando a distância num mito de objetividade não vai rolar. Então, foi uma comissão, por exemplo, que começou a mesclar dados da ética do cuidado com essas ligadas mais à questão deontológica, mais à questão da razão, dos principialismos, né? Então, isso acontece também. Então, é um ferramentário infinito. Poxa, mas dá para trabalhar com todos? Não. Poxa, mas então que coisa, né? Mas veja bem, esteja onde esteja trabalhando, com que colorido for da mistura ou não dessas cores básicas, o bacana é quem está nesse grupo, pelo menos está no campo perfeccionista. Não está só do tipo paternalismo, é certo que eu que sei que vou fazer com o paciente, que está no campo cético, por exemplo, né? Ou então, olha, a minha tomada de decisão aqui vai ser a que vai custar mais barato para o sistema, em termos financeiros. Foi para o campo cético, valores de outro tipo, tá? Não que esses valores não possam ser levados em consideração. Pode, a gente vê muito isso, principalmente aqui no Brasil. O pessoal também já tem uma preocupação com a judicialização, fala assim, não, mas vem cá, vai tomar processo por isso daí, não vai? Então, tem essa discussão também, que é interessante, também é uma discussão importante, sem sombra de dúvida. Mas no campo perfeccionista, ou seja, de uma ética propriamente dita, de valores que teriam, de fato,
que poderiam ser defensáveis e que não são valores apenas do gosto, porque eu quero, porque eu gosto, mas são porque, através de uma intersubjetividade, na troca de emoções e de argumentos, a gente consegue chegar a algo que, poxa vida, no dizer de um filósofo, Wittgenstein, aqui eu estou cavucando, a pá entorta. Mas, assim, se a pá está entortando aqui, não tem como eu ir além. Então, aqui é o melhor que a gente conseguiu, vamos embora investir aqui. É muito nesse sentido, já que hoje em dia ninguém mais trabalha corretamente dentro de um absolutismo moral, do tipo, esse valor é bom e acabou. Só porque você quer, porque não tem como defender. E aí pode ser qualquer um oposto a esse. Quem está trabalhando corretamente está trabalhando num campo, sem sombra de dúvida, relativo. Isso não é um problema para a ética, não é. Lembrar que todos nós aqui que estamos sentados, parados, estamos ao mesmo tempo parados e em movimento. Estamos parados em relação à Terra, mas em movimento, uma velocidade enorme em relação ao Sol. Então, o Alexandre está parado ou está em movimento? Depende. Qual o referencial? Em relação à Terra, eu estou parado, mas em relação ao Sol, estou numa velocidade estúpida. Tá? E uma velocidade inercial tão grande que, se, por exemplo, um míssil superpoderoso desses de ficção científica atingisse a Terra e não destruísse tudo, quem sobrasse ia se deslocar pela inércia. Tá? Então, se na ciência a gente consegue conviver com o relativo sem problemas, no mundo prático, inclusive na ética também, a gente trabalha dessa maneira. Tá? Fiz um apanhado geral, acho que eu falei muito, mas acho que na troca de ideias a gente pode ir iluminando alguns pontos aí que pode ter dúvidas, até aprofundamento, necessidade de aprofundamento. Alexandre, gostaria assim, de convidar você, considerando o nosso público, né, e talvez a minha curiosidade possa corresponder à de todos, né? Você participa de um comitê, não participa? Um comitê de bioética? Na verdade, eu participo de 5. A gente Sim. tem um comitê do Hospital Geral, do Hospital Universitário, nós temos o comitê do Hospital Pediátrico, nós temos o comitê do Instituto de Psiquiatria. Então, cada um dessas questões são muito diferentes, né? Isso. Nós temos o da maternidade escola, que as questões não só são da gestação, mas também da neonatologia. E nós temos, por último, o comitê do Instituto de Ginecologia, onde são outras questões. Então, são as 5 comitês que a gente consegue rodar aí. Então, eu queria te convidar, assim, a partir dessas matizes que você nos presenteou, fica, enfim, mais interessante da gente acompanhar. Se você pudesse falar um pouco do funcionamento de 2 desses comitês, fazendo o uso dessas matizes que você apresentou para a gente. Como é Claro, que claro, funciona, casos, claro, exemplificando com casos que sejam possíveis de ser compartilhados. claro. Eu tenho a Então, maior por vontade exemplo, de ouvir sobre isso. então vamos pegar, por exemplo, 2 instituições que, no presente momento, estão bem no polo, assim, num certo sentido, né? Vamos pegar, por exemplo, o Instituto de Pediatria, agora muito no polo do cuidado, e o Instituto de Ginecologia, ainda muito no polo da questão da deontologia. Então, por exemplo, se alguém trabalha mais com a ética do cuidado, que é o que de virtude na área da saúde se chegou mais próximo de nós, é o que a gente mais consegue identificar, já que é um tipo de pensamento que no Ocidente se fraturou com o surgimento da individualidade contemporânea, após a Revolução Francesa, né? Eu e o Estado, minha briga com o Estado, ou a minha concordância com o Estado. Quem está no polo da virtude, por exemplo, Yanomami, Yorubá e China, sequer consegue identificar isso e acha isso uma loucura. Não é possível, não tem você e o Estado. Você é o Estado age a favor de você, você age a favor... Não, é a polis grega, né? Pois bem, nesse campo do Instituto, quem está no campo da ética do cuidado, que é o campo da pediatria, a empatia é um dado muito forte. Tá? A empatia é um dado muito forte. Então, por exemplo, no Instituto de Pediatria,
não tem discussão de caso sem, em condições ideais, você olhar a família e a criança. Então, ninguém vai... Não, você precisa olhar. Porque olhando é outra coisa. Falando de uma criança que operou invaginação intestinal, ressecou o intestino, mas não sei, é uma coisa diferente, mas precisa olhar. Então, o pessoal, regra geral, tem essa autorização da mãe, olha, é importante, são pessoas que querem discutir o caso do seu filho, que está difícil, então eles querem olhar vocês, ver lá na enfermaria, então vai, observa, pode trocar alguma ideia, idealmente deve trocar uma ideia, isso antes de fazer a reunião, tá? Em condições já não tão comuns, mas idealmente você deveria ter a participação dessa família e dessa criança na reunião, mas às vezes por questões práticas da criança, e a criança não consegue sair, e a mãe está lá junto, também não. Mas tivemos várias reuniões proveitosas com a participação da mãe. A mãe ali colocando junto a profissionais, não só, olha, relata, agora vai embora. Não, participando mesmo, né, das discussões e tudo mais. Isso, por exemplo, para quem está no polo da deontologia, eles não veem isso bacana, não. Primeiro que não gostam, não estou dizendo que desprezam a empatia, não é isso, porque trabalham com uma corrente que cá para nós deu vários livros, foi uma das primeiras correntes da bioética, o principialismo de Childress e Beauchamp, que trabalha com beneficência, não maleficência, justiça, né, e autonomia. Então estão lá. Nesse grupo, não. Alguém vem, relata o caso, e aí, por exemplo, vamos agora botar o ferramentário para já. Então, a gente vê que a forma da abordagem do objeto de preocupação ela é diferente nesses dois polos. Tá? Num polo, idealmente, traz a própria criança ou a família ou algum responsável junto, ou se está difícil de sair da enfermagem, então não vai olhar. Olhar, trocar uma ideia com a mãe e tal, sentir o caso, né? Quem está no campo do Childress e Beauchamp, por exemplo, não, tem alguém que, vamos lá, equipe responsável, traz aí o caso para a gente e relata. Então, vem como uma apresentação de um caso clínico. O paciente é assim, assado, ensopado, tem esse caso, tá, papapé, tá. Então, essa é uma primeira coisa que acontece ali. Outra, a utilização do próprio ferramentário. No campo da ética do cuidado, o objeto da preocupação não é só o usuário do sistema, nem sua família, mas o próprio profissional de saúde e a equipe. Então, a discussão nunca é o que vai fazer. O que nós vamos fazer com a criança? O que nós vamos fazer com a família? Não é. A discussão na ética do cuidado ela é bem quadradinha. Ela diz assim, para onde que nós vamos tocar isso? Nós vamos tocar isso, não somos nós ampliados, nós com essa família. Por isso que se conversa com ela para saber que cenários a senhora imagina. A gente imagina isso, o que a senhora imagina? E junto, e vai dar onde? Não se sabe. No lugar onde, no mínimo, essas duas circunstâncias, né, esses dois entes, a equipe de saúde e a família da criança, aonde isso chegar ali. Pode ser, às vezes, uma tomada inesperada, do tipo, conversa, a mãe pondera, o médico fala, e está todo mundo sabendo que a técnica não é determinante. A técnica é importante. Olha, o tipo de cirurgia é assim, se fizer outra cirurgia, sai assim, sai assado, ensopado. Mas veja bem, a tomada de decisão final, ela é um caminho, porque o investimento é nessa relação. Nessa relação. Para onde é que nós vamos levar isso? Né? Isso é fluido. Então, a gente viu na pediatria, é onde eu mais me surpreendo, porque eu chego achando que vai para um lugar, e esse caso eu já vi, vai bater nisso já. Nada. Às vezes, a família pondera uma coisa, a equipe já vai mudando, eu falei, já está mudando tudo aqui, já estamos indo para outras praias. E essa decisão está bacana para a família, está bacana para a equipe. Eu sempre gosto de levar um lado cético no final, assim, vamos ver a questão judicial, se dá para fazer, se tem algum problema, se a gente tem que rebolar muito para tentar contornar esse viés aí. E ali é que está valendo. Então, vai ser isso daí que vai ser tomado, entendeu? Agora, baseado em quê? Né? Então, por exemplo, esse é um dado importante. Tem reunião que, às vezes, o pessoal sai um pouco chateado um com o outro, né?
Porque, por exemplo, é muito comum no Brasil, às vezes uma mãe vira e fala assim, eu acho que o melhor é esse porque tal sacerdote religioso disse que isso é o melhor. Tá? Esse é um dado que a gente não deve jogar fora. Tá? Mas, por exemplo, a equipe ela tem um treino, a palavra não é bem essa, no cuidado, né? Mas tem habilidades que são desenvolvidas no sentido, olha, e se o médico tiver um sacerdote que diz o contrário para ele, como é que a gente sai disso? Sai pelo sacerdote que é mais forte, o tipo de religião que é mais, que é menos? Como é que isso... Para testar esses limites, inclusive, da própria equipe e da própria família, né? Para que você, não, a família diz isso, não é uma questão de ibope, de entrevista. No cuidado, se tensiona muito isso. Então, às vezes, por exemplo, com família, geralmente teve um caso recorde, foram 6 reuniões. E lembrar que lá as reuniões são quinzenais, então foram mais ou menos uns 3 meses ali de reunião para a gente tentar chegar, e era sobre alta ou não da criança, uma criança com uma condição crônica. Então, a maneira como o ferramentário é trabalhado no cuidado é nesse sentido. Sem desprezar o ferramentário da deontologia, o outro vai girar assim, vamos lá, autonomia. O que a mulher deseja? Ela tem argumentos sólidos para isso, que não precisam ser técnicos, não, tá? São a questão do que ela quer para a vida dela. Que o Childress e o Beauchamp não exigem essa questão, não, é a técnica que vai determinar, claro. Mas olha só, ela é razoável, ela expõe alguma coisa que tem intersubjetividade, isso é um ponto importante. Ah, eu sonhei que eu não podia fazer essa cirurgia. Não, senhora. Quem está com Childress e Beauchamp da deontologia, o sonho não tem valor nenhum. Não, se a senhora sonhou para um lado, o médico sonha para o outro, como é que a gente sai disso? Então, pode parar, vamos para algo mais concreto. É o quê? Medo de morrer, medo de sofrer? Estou colocando assim super simplificadamente, mas não é, porque tem também gente da psicologia. Mas vai girar pela autonomia. O que ela deseja? Tá? Vai girar pela questão de tentar não fazer o mal, ou seja, não prejudicar, não, tem um tumor assim, assado, isso para de espalhar, não, vamos arrancar de tudo quanto é lugar. Pelo amor de Deus, como é que essa mulher vai sair? Né? Aí já está sendo prejudicial. E a questão do bem e justiça, que não tem nada a ver com direito, mas a questão de alocação de recursos. Então, às vezes, a gente pode ter um tratamento, uma terapia muito cara, isso olha, vai mobilizar um hospital nisso. Então, isso entra também para um debate, né? Mas vai muito nesse campo, a empatia aí não entra muito, não. E não é ver, poxa, não tem empatia, lembrar que é um polo. E esse polo vem empatia é muito complicado. Pô, me envolvi tanto com o paciente que vou ficar cego para certas coisas. O cuidado não vê problema nisso. Eu não estou enxergando mais certas coisas, mas o polo deontológico vê. Então, normal, isso tudo faz parte, são cores, não tem mesmo como afirmar qual dessas cores é a melhor, tem muito como cada grupo trabalha, às vezes um grupo se encaminha muito para aquilo dali, né? Então, por exemplo, e bota para girar. Geralmente, no principialismo, e aí não é só a experiência minha não, que é pequena, mas no mundo inteiro, geralmente o conflito acontece entre autonomia e beneficência. Às vezes a vontade do paciente está indo para um campo e essa vontade não necessariamente significa... Então, por exemplo, foi um caso de uma senhora com diabetes que mesmo acabou internando no hospital ginecológico, mas um diabetes descontrolado e havia uma indicação técnica de amputação. E ela virou e disse, se amputar eu me mato, porque eu fui bailarina, eu dancei minha vida toda, eu me vejo morta, mas não me vejo sem a perna. Olha o conflito da autonomia com a beneficência. É um negócio sério, né? Não estou falando do Brasil, mas a Holanda é principalista também, tá? Na sua grande maioria. E o holandês tem uma saída para isso. As comissões de bioética da Holanda, elas dizem assim para o paciente, eu acho que a senhora não se mata, não. Mas vamos fazer o seguinte, a gente amputa. Se a vida da senhora ficar muito ruim, a gente resolve, porque aqui a gente tem a eutanásia para isso. Tá? Se não, se a senhora descobrir que superou, olha que surpresa bacana. Então, não vai ter problema para a senhora. No Brasil, a gente não tem
legalmente essa possibilidade, né? Então, geralmente, a gente tem esse conflito. E a corrente, por exemplo, do principialismo, ela não elege nenhum princípio mais forte do que o outro. Ela vai botar, bom, sobrando esses dois, vamos agora ponderar esses dois. Então, esses dois estão onde estão. Vamos discutir os cenários possíveis dentro de cada um desses e ver para onde vai. Agora, é curioso, essa discussão não leva em consideração o usuário, não. Tá? Aí a equipe debatendo com o bioeticista no polo puro do Childress e Beauchamp. Tá? Lembrar que na Alemanha, eles já misturam um pouco. Eles são Childress e Beauchamp, em sua grande maioria, têm um pavor do nazismo. Praticamente 100% dos hospitais alemães têm comissão de bioética, por causa dessa preocupação do médico sair fazendo bobagem com o paciente, nunca foi novidade no mundo. Tá? Essas maldades absurdas são muito mais antigas que a gente pode imaginar, e o nazismo esteve repleto de histórias desse tipo, né? E traumatizados com isso, eles não vão. Então, por exemplo, na Alemanha, diferentemente do Brasil, isso é tão difundido que o paciente não está preocupado com o hospital onde tem o melhor cirurgião, não. É onde o caso dele é discutido na comissão de bioética clínica. Seja isso para retirada de um sinal, hein? Para a retirada de um sinal, eles levam isso em consideração, porque eles acham, poxa, está ponderando, está evitando nazismo, está sendo ético e vai por aí afora. Então, por exemplo, esses dois polos da amputação, que foi por um campo... Esse campo, infelizmente, ele se resolveu por uma questão cética. Isso acontece. O chefe fala, não, isso é demais para mim, eu mando nisso, eu vou levar um papo com ela, vou convencê-la que ela precisa amputar. Retórica. E tinha uma retórica muito forte, usou lá um poderzão em cima da senhora e saiu por aí. Não é o ideal isso, né? O ideal é você levar essas argumentações até o esgotamento e bancar, onde você encontra ali, realmente, olha, se realmente é isso, né? Mas a gente tem a questão legal no Brasil, né? Um código de 1940, então isso atrapalha muitas coisas, né? Por exemplo, na psiquiatria, o grande dilema é com relação à autonomia, tá? É o paciente, olha, eu estou bem com o remédio, por que eu não posso usar meu dinheiro? Ele com a medicação está equilibrado, está racional, às vezes está internado. Então, isso é muito curioso. Então, são discussões, às vezes, muito curiosas. E mesmo um paciente, por exemplo, pacientes esquizofrênicos que não saem do seu curso, eu estava comentando um pouco antes de a gente iniciar aqui, né? Pacientes com delírios, eu sou Batman. Mas veja bem, o Batman pode ter esse delírio que ele é o Batman, mas todo o resto pode estar funcionando normal, inclusive o uso do dinheiro dele. Tá? E por que ele não poderia usar? Então ele sabe, o Batman, ele acha que é o Bruce Wayne, vai ao banco e tal, eu não gasto além da conta, não. Então, mas ele está com uma interdição, às vezes, parcial. Então, tem uns debates muito interessantes no campo da autonomia. E o pessoal da psiquiatria também gosta muito do Childress e Beauchamp. A deontologia é o queridinho do mundo ocidental, né? A ética do cuidado ainda é muito minoritária. Muito minoritária. E, em fim de vida, a ética do cuidado cresce e cresce junto também com a questão da sensibilidade, o problema do sofrimento e do prazer. Então, a gente vê aí, não usam muito Childress e Beauchamp, fim de vida a gente nota, faz uma associação muito do problema do sofrimento e do prazer com a questão do cuidado. Tá? Um cuidado paliativo, por exemplo, bem organizado do ponto de vista ético, ele precisa ir por essas duas áreas, no mínimo, por essas duas cores aí, né? Então, assim, são alguns exemplos que a gente vai lembrando, tem alguns outros, né? Eu gostaria de te perguntar uma coisa, assim, talvez até mais prática do que teórica e principiológica, né? Como é que se dá o processo mesmo de tomada nessas reuniões, assim, são integrantes de quais formações, quem conduz o processo, se existe um processo estruturado ou se são simplesmente conversas, quem conduz participa na tomada de decisão ou só cuida do diálogo para que todo mundo tenha a possibilidade de fala, de ser escutado efetivamente, o quanto o perfil de cada pessoa no sentido da comunicação ser mais fluida ou mais difícil interfere. Então, olha só, aqui no Brasil, de um modo geral, as comissões elas seguem um pouco pelo padrão europeu.
Então, elas são comissões consultivas. Então, quem vai tomar a decisão, seja o familiar, com a equipe ou só a equipe, ela se aproxima da comissão, traz o caso, ou a comissão vai, como no caso da pediatria, e aí é feito um debate para enriquecimento ético pelo responsável pela tomada de decisão. No caso, a equipe de saúde, junto com a família, se estiver no campo do cuidado, ou, por exemplo, no outro hospital que eu citei, a questão muito forte deontológica, a tomada é pela equipe. Então, a equipe, vamos lá, vamos bagunçar minha cabeça, então vai num brainstorm. A Europa faz muito isso. O americano, não. A comissão dita qual o melhor cenário, ou os melhores. Ó, tem isso aqui, é daqui que vocês têm que... É isso aqui que vocês têm que fazer. No Brasil, tem uma tradição mais europeia de não dizer o que vai fazer, mas de um enriquecimento ético. Agora, dentro disso, das comissões consultivas, elas não significam um brainstorm total e absoluto. Então, vamos pegar, por exemplo, dois polos que a gente tem. Um polo da psiquiatria, que é um polo bem organizado. Então, por exemplo, lá, geralmente sou eu ou um outro estudante da bioética que coordena. Então, cada um vai e fala, elenca no final os cenários possíveis, a gente chega a anotar, né? Então tem um quadro, anota os cenários possíveis, vê vantagem e desvantagem em cada um dos cenários, então faz uma coisa muito organizada. Raras vezes a gente olha, está sobrando um ou dois cenários, estão sobrando um ou dois cenários aqui, eticamente defensáveis, pelo que a gente está vendo, foi por aí. A equipe, tá bom, pegou aquilo no bolso, né? Vamos ver o que a gente vai escolher desses dois. Os dois estão bacanas, os dois. Não estamos dizendo melhor aí, um ou outro, mas os dois estão bacanas e vai para aí fora. Então, bem organizado. Desse polo bem organizado, em que alguém apresenta, cada um vai e fala, pede a vez, tipo Zoom, levanta a mãozinha, para não virar aquele... Na pediatria, eles seguem um pouco o modelo consultivo hermenêutico, que é um modelo que vem da Holanda, que é um modelo brainstorm total. Cada um vai e fala, não quer falar, não fala, o silêncio tem um significado. Eu estou rindo assim porque eu acho isso curioso, né? Silêncio tem um significado. Hoje eu não vou falar, isso já é alguma coisa, que o método hermenêutico já é alguma coisa, e vai. O importante é o prazo, a gente nunca ultrapassa uma hora, nunca. Porque se precisar, vai para outra reunião, mas porque depois vai ficando num DR que parou na pediatria, já aconteceu. Gente, deu uma hora, parou. E aí sai dali cada um. Uma aluna que estava na primeira reunião, ela, mas vem cá, qual é o melhor? Não, a gente já adquiriu alguma coisa aqui, isso vai metabolizar na próxima reunião, ou reunião extraordinária, a gente volta, retoma do ponto. Isso na psiquiatria seria impensável. Não, peraí, a gente vai fechar aqui em uma hora, vamos organizar para a gente fechar em uma hora. Se não fechar, anotou-se aqueles... começou a construir, ó, guarda isso daí, faz um print no celular, que a gente vai retomar daqui, bem enquadradinho. Então, a gente tem isso assim. Eu não levei isso conscientemente para os grupos, porque são dois... Foi um pouco das características das pessoas, tem previsão para isso, ninguém inventou isso, tá? Então, eu vi que o pessoal foi indo pelo... Ficou melhor na pediatria com o grupo hermenêutico, meio anárquico, o importante vai tendo uma troca ali. E se isso dura uma reunião ou mais de uma, mesmo esse que é muito aparentemente confuso, se chega a um cenário, em determinado momento, olha, eu acho que está se encaminhando para isso. É claro que tem que ter sempre alguém que acompanha o tempo e acompanha, olha, a gente precisa de cenário no final, tá? A gente pode discutir muito, debater, mas está apontando para onde? Porque ou a gente aqui junto com a família, ou o profissional num outro polo lá que vai tomar a decisão, precisa de cenários possíveis. A gente tenta sempre elencar 3, 4 cenários eticamente defensáveis, diferentes, mas que sejam eticamente defensáveis, né? Não consegue chegar a um bacana, não tem. Então a gente chega a alguns, dentro desse leque, o que você tomar está bacana, está bem decidido. Então você tem polos também aí muito curiosos, né? Você vê ganhos possíveis para a inserção de um profissional neutro
capacitado em facilitação de diálogos para integrar, né, essas comissões e poder, de alguma forma, garantir a escuta e a participação de todos e, enfim, cuidar do processo de diálogo, alguém neutro que não teria nenhum papel no sentido da deliberação e que garantiria uma qualidade de um tipo de processo. Sim, sem sombra de dúvida, isso, vamos dizer assim, é tecnicamente necessário. Assim como, por exemplo, as comissões, não são todas, mas as comissões ganharam com a presença de elementos da filosofia, que traz, às vezes, uma discussão da ética. As comissões ganharam com a introdução de elementos do direito, que, olha, não vou apontar o que vai ser feito, mas tem uma preocupação dentro da esfera da lei, se a gente vai estar dentro, se a gente vai estar fora. Isso é importante saber. Mesmo que eticamente defensável sejam 4 cenários ilegais, a gente precisa saber que vai pisar fora e como é que a gente vai pisar fora, como é que a gente vai rebolar diante de um Código Penal dos anos 40. Né? Da mesma forma, porque é uma formação, vocês sabem disso melhor do que eu, com certeza, essa facilitação, isso não, empírico não dá, né? Isso acaba tendo uma defasagem. Como, por exemplo, nem todas as nossas comissões têm profissional do direito. A gente sente a dificuldade. Tem uma hora que a gente... Alexandre, você acha que a gente vai para a cadeia? A gente vai para a cadeia com isso? Aí eu não sei. Eu adoraria ter advogado aqui. É o limite nosso. Da mesma maneira, a questão do diálogo, do facilitador, porque vocês sabem, isso não é senso comum. Isso é um campo de estudo. Como a ética é um campo de estudo, a facilitação, a mediação, vocês sabem, repito aqui, isso melhor do que eu, é um campo teórico e prático, debatido, estudado, com teorias. Isso seria muito necessário. Não é só uma impressão minha. Em 2011, a gente teve um professor que veio de uma... se escreve Vollmann, o Johann Vollmann, que é autor de um livraço de bioética, de tomadas de decisão, de métodos clínicos, de comissão. Eles lá tinham um especialista em facilitação, né? Coisa que ele dizia lá em Bohr, que é próximo de Düsseldorf. Ele dizia algo que em Düsseldorf, por exemplo, não tem. A gente conseguiu aqui em Bohr e fez muita diferença. Isso lá em 2011 ele já comentava isso e tem um capítulo do livro dele que ele coloca isso também, a questão do profissional facilitador, isso é muito importante, né? Então, sem sombra de dúvidas, como você lembrou na tua abertura, é um campo transdisciplinar. Tá? Se alguém invade o campo do outro, é por deficiência de gente, de não ter numérica, não tem aquela pessoa. Então, por exemplo, eu acabei aprendendo algumas coisas com um advogado, mas não sou um advogado. Claro que algumas coisas eu sei que isso aí da Chilindró, mas é algo muito básico, que está longe de ter a presença de um profissional da mesma maneira na mediação. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. No grupo hermenêutico, no livro desse Johann Vollmann, 200 capítulos, é um tratado de bioética clínica, um tratado de comissão de bioética clínica. O holandês lá comenta, né, que tem um profissional de mediação para evitar que a coisa se perca e decole e se torne desinteressante. Porque, às vezes, a gente nota que a discussão já está indo, tem muita gente curtindo, mas já tem gente com cara de sono. Então, por quê? Porque é a deficiência do grupo, né? Falta aquele especialista. Maravilha. Eu vou abrir para os outros, porque eu me perdi um pouco na vontade de fazer perguntas, e eu não vou parar se me deixar. A Shirley está com a mão levantada. Desculpa, eu estou sem vídeo, porque eu estou sem internet. Não, minha pergunta era exatamente nessa direção, Alexandre. Como é que são escolhidos os membros dessa comissão? Se existe alguma lista, enfim, das pessoas que seriam necessárias para determinado tipo de caso, determinado tipo de comissão? Como é que se candidata? Que tipo de profissional pode levantar o dedo, eu quero participar dessa ou daquela comissão?
Isso dentro da universidade, eu imagino que seja sempre muito mais restrito, né, porque está dentro da universidade. Mas no seu conhecimento, nos hospitais e entidades que têm comissões de bioética, se você tem ideia de como isso funciona. A rigor, dentro das comissões de bioética, qualquer indivíduo com qualquer formação será bem-vindo, tecnicamente falando. Por quê? Num paralelo com as comissões de ética em pesquisa, cujo foco é outro, é avaliar a eticidade de pesquisas que envolvem seres humanos. No mundo inteiro se defende a participação do usuário, porque o usuário tem uma visão, mesmo leiga, que o profissional de saúde já perdeu ou dela se distanciou por questões da própria vida e acabou perdendo o contato e acha que é muito normal algo que o leigo, entre aspas, vira e diz, peraí, tem certeza que isso é normal, gente? Isso é bacana? Então, a rigor, representantes de usuário são defendidos dentro das comissões, a presença é defendida dentro das comissões de bioética clínica. Na pediatria, a gente tem, geralmente, do grupo de familiares pai e mãe, tem um rodízio grande, porque o pessoal... Mas é porque o elemento que tem uma visão fundamental. A gente já viu decisões mudarem por causa desse leigo, entre aspas. Ele vira, não é possível que isso seja normal, gente. Aí o cirurgião, não, é sim. Mas aí ele começa dentro do cara. Ele tem uma formação ética, ele tem um senso comum ali por detrás, e muitas das vezes ele pode encostar um especialista, a quem pode estar faltando um dado que está presente no outro. Então, a rigor, por tradição, assim, nas comissões, os dados de pesquisa, no Brasil mesmo, o Goldin tem isso, e no mundo mesmo, você tem os profissionais de saúde, de todas as graduações são bem-vindos, do direito, capelão de hospital, teólogos, filósofos, né, mediadores, representantes de grupos dos usuários ou de seus familiares, né? Houve um tempo em que no Hospital da Pediatria o representante do usuário era uma funcionária do hospital que trabalhava na cozinha, uma pessoa de muito bom senso. Ela ficava ouvindo tudo, fazia perguntas que eu me continha para não rir. Eu falei, ó, a filósofa nata aí. Pegou a incoerência ali, já está perguntando. Então, assim, isso é importante, tá? Por quê? Porque uma coisa com que toda a comissão procura trabalhar é uma razão pública. E uma razão pública, ela admite uma intersubjetividade, ela tem que ser compreendida por qualquer um, não é apenas por eleitos. Claro que os especialistas, seja da mediação, do direito, da filosofia, da área da saúde, eles contribuem com um dado técnico que vai gerar, mas não é esse dado que vai promover a tomada. Esse dado vai enriquecer tecnicamente, mas a questão ética é outra. Então, ali, todo mundo com seu campo, com sua vivência, tem possibilidade. Agora, como bem lembrou a Shirley, os ambientes às vezes são um pouco resistentes, né? Então, a gente só conseguiu representante de usuário numa comissão, o resto, não. O usuário pode ser perigoso, o usuário assusta, e vai por aí afora. Nada, ele tem uma visão preventiva, ele não vai assustar, não. Ele vai avisar antes dos outros onde é que a corda vai roer. Ó, a família não vai tolerar isso. Ele vai dar certo. Exatamente. Então, a rigor, uma comissão ampla, e dentro da sua pergunta, Shirley, o ideal é que elas tenham uma formação para onde vão surgir os modelos que a gente trabalha do professor Vollmann, né? Up-down e bottom-up. Palavra de fora para dizer não dá para montar uma comissão se não tiver a gestão da instituição de saúde envolvida, o up tem que estar envolvido, senão a comissão morre, e já vi isso acontecer. Eu tenho comissão aí ressuscitada, que morreu mesmo, virou zumbi, e depois zumbi andando, tinha uma outra que agora reviveu, morre. E, do outro lado, o bottom-up, você precisa do corpo social envolvido. Se tiver só com direção, sem o corpo social do hospital, por exemplo, a comissão morre. Então, comissões que perdem o up e perdem o bottom, elas entraram em estágio terminal. Está contando tempo para morrer. E comissão morre mesmo, às vezes você precisa ressuscitar.
Eu já tinha ouvido falar disso, foi quando eu comecei em 2010, 2011, e já tive alguns que morreram comigo. Conseguimos ressuscitar, a gente conseguiu ressuscitar algumas dessas comissões. Outras ainda estão na UTI, outras ainda estão na UTI. Com a pandemia, então, tem pelo menos umas duas aí que estão aguardando uma reanimação. Mas isso não é fácil mesmo, não. Mas a gente precisa desses dois, e aí vai montando. Quem que a gente conta? Com quem que a gente tem, né? E vai fazendo isso mesmo, né? Perfeito, Deixa eu te obrigada. deixa eu te fazer uma pergunta, depois eu prometo terminar as minhas dúvidas. Assim, eu já, em conversa com profissionais de hospitais da área privada, eu fico com a sensação, às vezes, que eles consideram que comissões de bioética, como outros recursos desses que coletivizam as decisões, são questões do SUS, são úteis para o SUS, né? Que os hospitais privados que funcionam numa lógica de mercado, de prestação de serviço, né? E não da busca pela saúde necessariamente, essas coisas já não têm o mesmo espaço e a mesma percepção de valor e importância. Eu queria saber qual é a sua visão disso. Olha só, a gente entende e compreende, sem sombra de dúvida, esse posicionamento, mas ele tem um exemplo muito forte contrário a ele. Não dá para ser mais real do que o rei. E imaginar um país que esteja menos preocupado com essas questões privadas que os Estados Unidos, não dá para imaginar. E ali está lá a comissão em 90% dos casos. Exatamente. Então, assim, de fato diminui o processo, de fato trazem questões céticas muito importantes. O que acontece aqui no Brasil? E não é só no Brasil, não. É porque determinados estágios, às vezes, do capitalismo ainda não visualizou isso. Então, não, eu estou preocupado aqui que o cara está apertando o pescoço do médico. E aí, se ele está nesse nível do usuário está querendo matar o médico, ou o pior, né? Pior cenário, o médico dando chave, caso concreto. Eu tenho um ex-aluno que conseguiu montar uma comissão com muita dificuldade numa instituição privada. E ela vai e volta, ressuscita e morre. Um dos casos era discutir, o médico deu a chave de braço. Então, você vê o nível do... Não é para discutir, o médico deu uma chave de braço, a gente vai discutir, não tem muita discussão aí, o campo é outro. Não, vamos fazer o quê? Né? Mas, enfim, se está nesse nível, às vezes ele pode não chegar àquela... Eu costumo brincar assim, para quitanda, né? Você traz uns recursos para uma quitanda, aí a quitanda, não quero saber disso não, isso aqui nunca funcionou aqui não vai rolar, isso aí é besteira, eu ganho meu trocadinho aqui de outra maneira. E, às vezes, numa determinada visão privada, a gente, às vezes, está um pouquinho no estágio quitanda, não tão de empresa, mas de uma quitandinha, assim. E aí ela não está visualizando esse problema, não está, mas está acontecendo, está pagando processo, está pagando indenização, está saindo com medo pelos fundos do hospital, caso concreto também, ela sai pelos fundos que o pessoal quer te pegar na frente. Está nesse nível, porque chegou a não tomar decisão caótica, né? A família vai pegar ela lá fora, né? Mas, assim, os Estados Unidos atentando para isso, colocou ali, e ali tem um caráter de mediação muito forte, né? Porque vamos sentar, vamos conversar, o que se conversa não se briga depois e vai assim. Então, isso é muito interessante, sem sombra de dúvida. Mas eu entendo, o indivíduo, às vezes, está maquitando, você vai oferecer um recurso, ele, né, não consegue, não alcança, está num estágio brabo ainda, né? A gente não tem perguntas aqui. Tem, Shirley? Não temos nenhuma pergunta. Eu tenho Então, mais uma. Você? Eu tenho Tá. mais uma. Depois quero passar a palavra para a Tânia. Exatamente essa que você falou, né? No caso das quitandas. Existe a possibilidade, dentro desses comitês, quando chega um momento que eles sentem essa dificuldade, né, de continuar, de chamar especialistas, levantar o dedo, trazer gente de fora, vocês funcionam dessa forma? No nível privado, eu ainda não ouvi falar disso. Tá? Por exemplo, esse ex-aluno que trabalha numa instituição daqui do Rio de Janeiro de peso, relativamente famosa.
vai e volta, e foi aluno da bioética, conhece tudo da Uhum. bioética, tentou trazer gente de fora, e as preocupações, mas isso vai quebrar mercado aqui dentro, e vai olhar os processos aqui dentro, a gente não quer isso, quer dizer, uma visão que eu entendo, que eu compreendo, né? Mas, assim, é aquilo, no SUS, em nível público, isso tem uma flexibilidade maior, né? Então, por Uhum. exemplo, eu mesmo nessas duas comissões que foram para a UTI e morreram, eu fui pedir ajuda, né? Vamos embora pedir ajuda de gente especializada. Então, foi um Uhum. momento em 2016 que a gente chamava quem está mais tempo aí. A gente chamou o Goldin veio, fez uma Uhum. semana inteira de eventos no hospital e conseguiu reavivar e ficou bem. Então, e com dicas, não foi só a presença dele com carisma, ele, ó, pá, pá, porque tem técnica nisso também. Claro que ele Claro. falando do ponto de vista da ética, tá? Uhum. Ele não falou da questão do direito, que a gente sente muita falta, da questão da mediação, que a gente sente muita falta, né? Porque também não é o campo dele, é o campo da bioética mesmo. Mas isso seria fundamental. A gente no mundo, apesar dessas coisas, na Europa não, na Europa isso está bem consolidado mesmo, Estados Unidos também, né? Então você tem membros, porque assim, o membro do comitê nos Estados Unidos até é processado. Então, Uhum. você tem normativas sobre membros de comissão, tem que ter o advogado, o capelão, o profissional da Uhum. área. Não tem, não pode nem se constituir. Então, eles têm Entendi. isso lá amarrado. A Europa vai para uma questão, precisamos disso daqui, tem mais tempo nisso, né? Eu não vou Uhum. dizer que eles estão adiante da gente, não, também, porque as histórias que chegam de lá, às vezes, são de arrepiar, né? Então, é um negócio, não estou idealizando, não. E quando eu digo Europa, a gente tem que ser sincero, né? Estou falando de quê? Não estou falando de Hungria, não estou falando de Uhum. Polônia, não estou falando de sul da Itália. Não tem comissão nesses lugares que eu citei. Sul da Itália. Johan comentando que as comissões estão a densidade de Roma para cima. No sul da Uhum. Itália não quer nem saber. Então, não estou falando desses países, né? Polônia, Hungria, sul da Itália, né? Parte da Espanha próximo ao norte, de língua basca, eles acham isso absurdo. Então, tem isso também, né? Romênia, então, Albânia. Então, tem um negócio também difícil, né? Ah, Inglaterra, França, Alemanha, Roma. Holanda. Então, Irlanda. Então, você tem uma. Eu diria, Europa são esses países, para a gente não achar que é uma coisa muito difundida na Europa toda. Não é. Do jeito que a gente vê que o imigrante lá é tratado, não dá para achar que uma comissão de bioética também vai estar super bacana. Mas, assim, onde ela surgiu lá e se manteve, e lá onde ela está, nesses países que eu citei, por exemplo, ela se mantém e se revitaliza com elementos, incorporando elementos com as suas expertises e tudo mais, né? Maravilha. Então, Tânia, gostaria muito de ouvir você que costura as ideias de uma fala brilhante, e seria uma excelente contribuição para esse nosso encontro. Eu vou começar, Alexandre, se me permite, dando uma boa noite a quem está nos ouvindo e agradecendo. A gente está no jubileu de 25 anos do Mediare, então os webinários desse ano eles são especiais porque eles estão encharcados dessa celebração, né? E cada setor se encarrega de um webinário por mês. Fico muito feliz que você tenha nos brindado com esse especial conhecimento para o setor de saúde. Eu fiquei primeiro pensando, eu tinha uma pergunta que eu acho que você foi respondendo, que é assim, se os comitês têm consciência, eu acredito que não, mas pergunto se eles têm consciência de prevalência de uma dessas três cores básicas, né, que você mencionou, mais norteados pela razão, pela sensibilidade, pela virtude. Fiquei pensando que todos temos as nossas participações enviesadas pelos nossos paradigmas e pelos nossos sistemas de crença. E, às vezes, os grupos constroem vieses próprios,
né? Pela convivência. Acho que isso fica minimizado pelos diferentes mindsets, que eu acho que ajuda não só os diferentes mindsets, como o brainstorming, né? Que são dois elementos dos comitês que ajudam a que muitos padrões paradigmáticos possam aparecer na conversa, e aí quem pensa diferente precisa lidar com aquilo, né? Mas fiquei pensando na possibilidade de algum comitê criar um viés coletivo por similaridade de pensamento, não sei, menor diversidade do grupo, já agradecendo a sua participação. De fato, a grande maioria não tem essa noção, não. Eu, às vezes, o pessoal me vê assim, sorrindo no canto, né? Por exemplo, esse grupo da pediatria, eu falei, gente, eles foram totalmente aí para o cuidado, coisa curiosa, né? Enquanto que o grupo da psiquiatria, por exemplo, foi todo para o polo da deontologia, né? Um ou outro. Então, por exemplo, a gente teve um psiquiatra que fez o curso completo, fez um mestrado, doutorado em bioética, e depois ele virou, poxa, eu antes não tinha essa noção, não, mas a gente aqui virou Kant puro, né? Eu falei, a mistura de Kant com Habermas, aí raiz, né? Foram para isso mesmo, mas de um modo geral não tem muito essa noção. Essa noção é pequeníssima, você está certa, ela vem aumentando um pouco com o estudo dessas cores, porque isso é importante, porque a gente consegue identificar na gente, se a gente está ligado, como você bem lembrou, para um matiz ou para o outro, a gente arrasta o bom e o ruim daquele matiz. A gente precisa saber disso. Saber do que a minha palavra ou não palavra, né, está carregado, mesmo que eu não esteja enxergando isso. Né? Então, isso é interessante, esse estudo ajuda, mas você está coberta de razão. A maioria ainda não tem essa noção, não. E, por características de similaridade, às vezes vão para coisas completamente diferentes. Assim. Eu tenho uma aluna que está acompanhando e ela vira, eu fico maluca, assim. Como é que um grupo pode ser tão diferente do outro? Eu falei, mas você achou que o ser humano era tudo igual? Eu já antecipei o agradecimento, Mercedes, então. Então, estamos no nosso horário. Mais uma vez, Alexandre, super obrigada. Já anotei aqui a possibilidade de participação como ouvinte das suas aulas. Vou entrar em contato. E queria agradecer a participação de todos e, enfim, considero que esse webinário entrou como um elemento importante na comemoração de 25 anos do Mediare. Vários agradecimentos também no chat, aí, elogios, viu, Alexandre? Pessoal muito feliz com as palavras. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de reflexão. Importante isso, né? Vocês trabalham num campo de estudo fundamental. Muito obrigada. Boa noite a todos.